Bom, estou recebendo aqui no estúdio da Vale do Sol FM, acabei de falar agora mesmo para os ouvintes da Vale do Sol, que o professor Sérgio Paixão estaria aqui presente no estúdio da Vale do Sol FM. Ele que trabalha ali no IFPR, né, Instituto Federal do Paraná, ali em Jacarezinho, fazendo um belo trabalho lá, e também é autor de várias obras. Eu queria que ele falasse desse seu novo trabalho, né, professor Sérgio? Seja bem-vindo aqui na Vale do Sol FM. Prazer enorme recebê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, Dinho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vale do Sol. É um prazer imenso, um prazer é meu estar aqui, né, poder divulgar um pouco do meu trabalho. Como você acaba de falar, né, esse é um dos livros, né, a gente tem bastante publicação aí feita, é uma história de trabalho, mas estamos aí divulgando agora o mais recente deles, que é o livro de professor para professor. O próprio nome já fala, é um livro de conversas para professores, né? Esse livro foi pensado, na verdade, para dividir um pouco das minhas experiências de sala de aula com colegas professores e aqueles também que estão se preparando para ser professor. Tem bastante história bacana aí dentro. Era isso que eu ia perguntar, né? Essa obra sua não é só para quem está na ativa, né? Para quem está se formando também? Exatamente. Aqueles que têm dúvida, né, na carreira de professor, o que é isso, como funciona, né? Quais são os desafios, mas também quais são os sucessos, porque ser professor é uma carreira muito bacana nesse sentido. A gente tem muito desafio, mas tem muito sucesso também. E aí eu coloco dentro do material, é uma coletânea de textos mesmo da minha vida enquanto educador. Eu faço aí, ontem eu dizia isso para alguns amigos, são histórias da minha vida ressignificadas, né? Alguns erros que eu apresento aí, mas que eu ressignifiquei e pensei melhor sobre isso e divido com os colegas aí. Aos professores que estão aí nos ouvindo, né? Como é que faz para adquirir essa sua obra? Dinho, essa obra, além de outras, né, que também foram publicadas, ela foi publicada pela editora Madrepérola, que é uma editora de Londrina. Então, aqueles que têm interesse, pode procurar por esse nome ou me procurar também nas redes sociais. Pelas redes sociais, eu tenho lá todo o material, eu disponibilizo os links da editora. Então, até a aquisição dos livros pode fazer diretamente pelas minhas redes sociais. É só lembrar do meu nome, né, Sérgio Paixão, e aí vão me encontrar no Instagram, vão me encontrar no Facebook, por esse nick, né? Sérgio V Paixão. Tem um Vzinho aí, que é do meu sobrenome Vale, que tá no meio aí. Então é rapidinho, é fácil de encontrar. Digitou meu nome, Sérgio Vale da Paixão, vai encontrar bastante coisa aí nas redes sociais. Como é que surgiu essa ideia de fazer essas obras? São várias já, né? São várias. Eu tava agora. Como é que é a paixão, hein, professor Sérgio? Exatamente, paixão, né? Inclusive tem um dos livros que tem esse sobrenome também, né? Que é um livro que eu falo um pouquinho a respeito de sentimentos na escola e tudo mais. Algumas das obras, a maioria delas, são materiais para professor e para educação. Então, tanto os e-books, tem alguns livros que não são físicos, também estão disponíveis gratuitamente aí na rede, né? Eu sempre gostei de literatura, sempre gostei de escrever, mesmo antes de ser professor, no papel de aluno, né? Eu sempre tive essa afinidade com as palavras, com a escrita, então eu sempre gostei muito disso. E aí, aqui no IFPR de Jacarezinho, eu tive a oportunidade, né, de ter um espaço para poder produzir material que possa dialogar com educadores, né? Eu tenho também um livro infantil, que é também a realização de um sonho, porque eu sempre sonhei em ter um livro infantil. O livro se chama Bento Aprendia com Tudo, é uma história linda de superação de uma criança que tem vários problemas na vida, né? Mas que aprende com essas adversidades da vida. Então, todos os livros, independente se é um livro de ficção ou um livro científico como esses que eu estou apresentando aí, é resultado de sonho mesmo, né? Eu sempre sonhei nisso, em produzir material, especialmente para educação e para professores, e tá aí um pouquinho daqueles que ainda terão muitos pela frente, né? É isso aí, todas as suas obras, pelo jeito aí, ela se identifica no sentido de educação mesmo, né? Nessa Exatamente. Não são palavras apenas motivadoras, né? Mas também mostra os grandes desafios da educação, né? E do professor, do papel do professor no dia de hoje. Então, esse livro em especial, que é o mais novo, de professor para professor, né? Conversas de sala de aula, é um material muito bacana para quem quer pensar um pouco nessa profissão. Nós temos aí uma mídia nos últimos tempos, né? Uma comunicação que tem colocado aí o professor num lugar não muito bacana, né? Como se a escola fosse um lugar ruim, como se ser professor fosse ruim. E eu mostro nesse material que não é bem assim. É preciso olhar para a educação, é preciso olhar para a escola com um olhar otimista, né? E esse material mostra exatamente isso. Como disse no início da conversa, o material mostra os sucessos, mas também tem os desafios, né? Isso é em qualquer profissão, e ser professor tem essa linha também. Você tem um canal no YouTube, é isso? Eu tenho um canal no YouTube. Passa o endereço, então. É só procurar por Educar com Paixão.
Se digitar isso lá no YouTube, vai encontrar muito material legal, né, para pensar nisso. Inclusive, um dos materiais que eu tenho lá no YouTube, Educar com Paixão, né, aparece lá um pouco desse material do livro também. Quantos anos de FPR? 8 anos de FPR. Qual é a sua área lá? Eu trabalho com língua portuguesa. Lá com o ensino médio eu trabalho muito com a literatura, com a moçada, né? Mas nos cursos da licenciatura eu trabalho também com as disciplinas de formação de professores. Olha, para você que está ouvindo aí o professor falando aqui, o professor Sérgio Paixão, quantos anos, professor? Eu tenho 38 anos. 38 anos, novo pra caramba e uma pessoa sensacional, vale a pena você até conhecê-lo, tá? Lá no IFPR, qual o seu horário lá de... Eu tô o dia todo. Do dia todo? A gente dá umas escapadas de vez em quando, porque a gente tem esses trabalhos externos Já também. Já pensou em fazer uma sessão de autógrafos ou não, professor? Desse livro nós vamos fazer, ainda não temos data, a gente tem um contrato lá com a editora ainda está organizando isso, né? Mas nós com certeza vamos fazer sim. Inclusive, Dinho, eu quero deixar claro que eu vou deixar para vocês 2 livros, né? O de Professor para Professor e também o Bento Aprendia com Tudo, que é o livro infantil. Vai ficar aqui na rádio, vocês vão ver a forma melhor de fazer um sorteio das obras, né? Mas depois eu passo por aqui, depois do sorteio e faço o autógrafo pro ganhador dos livros. Então tá bom, combinado, hein? Professor Sérgio Paixão, autor da... seu último trabalho agora, né? De Professor para Professor, conversas de sala de aula. Grande abraço, sucesso para você, viu? Obrigado.